Olá, sejam bem-vindas ao nosso segundo episódio do Gaída Pod. Nós estamos falando no momento da trissomia 21 e quem está comigo aqui é a Alessandra e Shirley, que vão esclarecer algumas dúvidas e falar de alguns mitos e verdades sobre a síndrome de Down. Meninas, sejam bem-vindas mais uma vez. Sempre uma honra estar com vocês aqui, falando de um tema tão importante que é a inclusão. Então, eu queria esclarecer. No último episódio, eu recebi várias perguntas. E aí, eu queria que vocês primeiro dessem uma mensagem e, em seguida, a gente começa a falar sobre as perguntas que algumas pessoas enviaram. Pode ser? Pode sim. A gente está muito feliz, né? A gente está aqui participando de novo desse momento aí do Gaída Pod. E, assim, é um momento exatamente para a gente estar tirando essas dúvidas, estar dando essa visibilidade e estar mostrando que a inclusão, ela vai além de qualquer preconceito, ela vai além de qualquer deficiência, né? A inclusão, ela está em todos os lugares. E falar de inclusão é algo necessário. E graças a Deus a gente está vivendo um bom momento em que as pessoas têm a curiosidade de conhecer o que é a pessoa com T21. Então, se quer entender um pouquinho mais como é que vivem, como é essa história toda dessa alegria, desse lado festivo que cada pessoa com a trissomia 21 tem, porque a gente tem que deixar sempre claro que cada um é um, que não existe eles têm, ele tem. Possa ser que um tenha, outro não tem, como a gente. E a própria evolução, aqui. né? Exatamente. É muito bacana esse momento. Eu sempre gosto de deixar muito claro que a síndrome de Down não é uma doença, é uma condição genética. E de acordo com a evolução que os pais vão fazendo, com os estímulos, as crianças desenvolvem mais. Então, na associação, vocês têm várias crianças que vocês dão suporte. E nós estávamos aqui nos bastidores falando de alguns projetos para levar eles no cinema, para levá-los na praia, no beach park. Eles terem esse momento de diversão, de socialização, né? Como todos os outros têm. Então, eles têm capacidade de estarem, de frequentarem todos os lugares. Vocês percebem qual o maior ponto de discriminação que vocês percebem com as pessoas com T21? A gente sente muito a falta de informação. Então, às vezes, as pessoas elas não conhecem e aí tem as ideias muito daquilo que foi escrito há muitos anos atrás, né? Então, não vê como eles já evoluíram, como as terapias, como os estímulos, eles mudaram. Então, hoje, as pessoas com síndrome de Down, elas têm uma outra visibilidade, elas têm uma outra capacidade. Não é nem que tenham outra capacidade. Hoje, foi desenvolvida essas capacidades e essas habilidades. Então, hoje, eles estão... as pessoas estão em todos os lugares, está em todos os lugares. E aí, muitas vezes, a gente vê muito a falta de informação. Eu não sabia que eles podiam estar aqui, eu não sabia que eles faziam isso. E aí, a gente, com esse nosso movimento, a gente vem mostrando que eles podem estar em todos os lugares. É incrível como nos Estados Unidos, algumas vezes que eu visitei, nós encontrávamos pessoas com Down recolhendo bandejas, trabalhando em restaurantes. E aqui em Fortaleza já tem esse movimento. São poucas lojas, eu tenho referência de uma loja que trabalham 2 pessoas com síndrome de Down. São super queridas, as pessoas querem, inclusive, o atendimento deles. E sempre tem alguém dando suporte. Ou seja, uma oportunidade que a gente vai cada vez mais desmistificando o não pode. Exatamente. E eu vi recentemente a Laura, que tirou a CNH de uma pessoa, né? Isso, eu sigo algumas pessoas com síndrome de Down e a gente vê aí o desenvolvimento e a capacidade que eles têm realmente de fazer acontecer. Exatamente. O que era que acontecia antigamente? A pessoa com a trissomia 21, ele tem aquele fenótipo diferenciado, muito característico da sua condição genética. Aí o que é que acontecia? As pessoas olhavam, elas julgavam e elas condenavam, incapaz. E hoje a gente consegue mostrar que por trás daquele rostinho lindo existe N possibilidades, né? Existe N capacidades. E eu sempre falo, respeitando a deficiência intelectual, porque eles têm essa deficiência intelectual e claro que ela tem que ser levada em consideração, porque até para o próprio desenvolvimento dessa pessoa e para o próprio acolhimento de quem está buscando ajudá-lo. Hoje nós temos até um empresário, o Arthur tem um café, acho que é no Jockey, né? No Jockey Clube. Vamos convidar o Arthur. Sertão Café 21. Café 21. Café 21. Gente, é maravilhoso. É empresário, o Arthur. E é um local, assim, super agradável. A gente até... Nós estamos combinando de levar os meninos, fazer, assim,
uma boa festinha lá no café do Arthur e é muito bacana. Então, assim, eles estão com a oportunidade, que a família, que em primeiro lugar é a família acreditar e a família oportunizar. Aí, eles vão Nós longe. trabalhamos aqui no grupo com o Betinho. Você conhece o Betinho? Genro da Alessandra. E o sonho do Betinho era fazer cinema. Quando ele trabalhou aqui, nós demos espaço e ele era super curioso em câmera, em vídeos. E realmente a gente vê o interesse deles de aprenderem e se desenvolver. Então é possível, ele faz faculdade e a gente vê várias crianças, várias pessoas com síndrome de Down que são alfabetizadas. Exatamente. Tem uns que se alfabetizam bem mais cedo. Eu estou nessa luta para poder alfabetizar o Miguel, para ele ter noção das letras, ele conseguir ler realmente. E a cada ano que passa, eu acredito que a medicina e a própria tecnologia, com os médicos especialistas, como a fisioterapeuta, como as TOs, futuras TOs, né? As crianças têm se desenvolvido mais. Tem sim. Eu vejo que na época da Alice, era tipo assim, se alfabetizar era aquela coisa, né? E aí hoje não. Hoje a gente já vê que todas as crianças, né, na faixa mesmo de alfabetização, elas já estão conseguindo isso. Dentro do processo natural mesmo da escola. Então, tudo isso já foi o quê? Já foi mais estudo, já foi mais conhecimento. E aí cria-se novas técnicas para que eles possam ter esse aproveitamento do conhecimento mais cedo, né? Olha, o que é a informação? O Betinho é aluno da Unifor, né? O primeiro aluno de cinema com síndrome de Down. E nós estamos fazendo, né, terapia ocupacional na Unifor. E a gente tem sempre levado essa fala da inclusão e da socialização para a nossa turma de terapia ocupacional. E uma das professoras nos convidou, porque nós teremos a nossa cerimônia do jaleco, que vai ser dia 15 de abril, e ela já totalmente encantada pelo projeto, pela associação, aí ela nos convidou para a gente levar uma apresentação dos meninos da nossa cerimônia do jaleco. Que lindo! E nós ficamos assim super felizes. É aquela história, é a informação. Quando você informa, a pessoa tem a curiosidade de conhecer. E isso está acontecendo. Tudo bem que o curso de TO, os professores já trabalham com pessoas com deficiência, com pessoas idosas, com algumas outras deficiências. Isso não é novidade para eles. Mas, assim, a gente está levando a síndrome de Down de uma forma bem leve para dentro da Unifor. Que bacana. E a Unifor está abraçando essa causa e nós estamos muito felizes, né, Alessandra? E é exatamente o que vocês falaram. A falta de conhecimento, às vezes, distancia. Quando a gente pega a internet para poder tirar algumas dúvidas, são as piores informações que você pode imaginar. Então, eu sofri muito na época que eu fui tentar entender sobre a síndrome de Down, mas depois que a gente convive, a gente vê, é isso, que alegria, eu não deveria nem ter pensado nada diferente, ter sofrido. Mas eu vou fazer algumas perguntas aqui que mandaram pra gente, aí vocês vão responder, tá? Síndrome de Down é doença? Óbvio Não. que não. Eu acabei, eu abri. Né? Doença é a gripe, é a tuberculose. Eu abri o etc. programa falando que a síndrome de Down não é uma doença, é uma condição genética. A outra pergunta, se a síndrome de Down tem cura? Não, porque não é uma doença. Não é, exatamente. E eles não são portadores, né, Alessandra? Não, eles não portam, né? Muitas pessoas falam, o fulano de tal é portador da síndrome de Down. É um termo que a gente não usa. Portar, eu porto uma carteira, eu porto uma bolsa, né? Mas eles não, eles têm a condição. Porque então, portar, uma hora você porta, outra hora você não. Né? Mas a síndrome de Down já é pertencente a eles até o resto da vida. Olha só, as pessoas com síndrome de Down apresentam atraso no desenvolvimento da linguagem. A gente sabe que eles têm dificuldade, mas com a fono, eles são capazes de se expressar de uma forma melhor. Eles têm uma dificuldade por conta da hipotonia também, né? E alguns têm Praxia. a praxia da fala. Então, é uma característica que é bem comum em algumas pessoas com síndrome de Down. Mas o estímulo, a fono, os profissionais, dentro daquela estimulação precoce, proporcionam uma condição deles desenvolverem isso mais rápido, né? E aí, o tempo da fala é como qualquer criança, né? Lógico que eles têm um tempo, às vezes, um pouquinho mais demorado, mas como qualquer criança, um começa a falar com 9 meses, com 8, outro com 1 ano, e aí vai, né? Então, eles têm também o tempo deles,
mas que com todo o estímulo e apoio eles conseguem. É a gente respeitar o tempo deles. tempo Eu deles. assisti um vídeo que me marcou muito, que a criança ia para a escola e alguns já fazendo atividade sozinho, escrevendo, e a mãe, naquele dia, ela descreveu que eu não tenho pressa para o meu filho, eu quero que ele seja feliz e que ele aprenda no tempo dele. E nós somos muito acelerados e queremos que os nossos filhos já façam o que uma criança típica faz. Como ele tem o problema cognitivo, acaba que a gente tem que respeitar e aceitar realmente o tempo deles. Estimular, não deixar eles realmente parados para que eles Exato. possam desenvolver. E procurar estratégias, né? Porque, assim, muitas vezes os profissionais, eles já têm esses estudos. Mas também a gente em casa, dentro do dia a dia, a gente também pode usar muitas estratégias, né? Eu vejo muito, às vezes eu acompanho o Miguel, né? E vejo muito que ele convive no dia a dia com coisas que ali estimula ele, como subir na mesa. Outro dia estava no armário lá mexendo nas coisas, né? Então, isso é estímulo. Não, ele Isso agora é aprendeu estímulo, a né? abrir meu armário das xícaras. Teve dia que ele estava zangado, ele abriu e sapecou uma xícara no chão e levou carão. E ele sabe, é incrível. Como eu digo que eu sou a mais nova no meio da síndrome de Down, o Miguel sabe quando faz uma bobeira. E quando ele faz, eu digo, Miguel, você fez bobeira. Aí ele já fica quietinho, espera que eu dê o carão. Às vezes eu dou uma palmada na mão dele, até para ele ter uma noção realmente. Mas ele sabe. E aí eu disse assim, no dia que ele subiu na mesa, eu não pude nem brigar, porque na TO ele faz esse estímulo. Exatamente. Mas aí é aquela coisa também que eu falo, não pôr em risco. Então, ele estava subindo numa mesa, tinha alguém supervisionando, e aí você estava dando um estímulo para ele. Né? Ao mesmo tempo, a gente orienta que aquela mesa também não é o lugar dele subir. Exato. Né? Por quê? Porque ele precisa também... Ele não vai chegar em qualquer lugar com qualquer mesa. Subir. Porque tem mesas que têm uma estabilidade menor e tudo. Mas a gente vê que em casa a gente consegue dar os estímulos também. Então, o que ele vai lá na terapia e você trazendo isso para casa, você consegue dar esse estímulo e aí a gente consegue dar uma acelerada também nesse processo. E mãe é muito ansiosa. A gente sabe Muito. que os meninos vão conseguir evoluir, vão andar, vão falar, mas a gente fica naquela. É agora, vai demorar quanto tempo? Fica naquela ansiedade. E muitas vezes essa expectativa da mãe até atrasa. Né? Atrasa, porque você gera tanta expectativa e você passa isso para a criança. Então, é respeitar o tempo dele mesmo. Todo mundo tem seu tempo. Deixa eu perguntar, todas as crianças com síndrome de Down andam? Andam. Claro. A dificuldade é por causa da hipotonia, A dificuldade é a hipotonia. Aí vem todo o estímulo, né? da parte motora. E tem criança que tem uma dificuldade maior, tem um passo diferenciado? Tem. Mas aí tudo é o estímulo. Por quê? Porque a hipotonia é uma flacidez muscular. Isso. Então, precisa ser estimulado, precisa ser trabalhado. Eu, por exemplo, em casa, às vezes eu sinto, a própria Alice, que já tem 19 anos, quando ela fica mais em casa, deixa de fazer algumas atividades dela tudinho, eu já noto que ela fica mais flácida, que ela fica. Então, o músculo, ele tem sempre que estar sendo estimulado, né? Como quando a gente quebra o braço que engessa, quando tira aquele músculo, ele está atrofiado. Então, a criança e o adolescente, aí ele vai crescendo, vai virando jovem, adolescente, ele tem sempre que estar sendo estimulado. Mas ele anda, a não ser que exista alguma outra comorbidade Isso. associada que aí Que impede, né? exatamente. Mas pela síndrome de Down anda. Que bacana, Shirley. E uma experiência que você tenha passado com a Lara, que possa deixar aqui para os nossos telespectadores, nossos seguidores, que possa incentivar e encorajar outras mães. E eu tenho outra pergunta daqui a pouco para fazer para vocês. A Lara, ela sempre foi muito, me desafiou muito, né, a Lara. Então, assim, ela andou com 11 meses. Ela andou com 11 meses, mas isso é a Lara. Tem outros que andam também, outros que andam mais tarde. Mas, assim, ela sempre me fortaleceu no que diz respeito ao desenvolvimento dela. Eu criava expectativa, quando ela era menor, eu criava expectativa. Mas ela me ensinou que ela tem o tempo dela. Ela foi que me mostrou, porque antes eu não tinha informação. O que eu aprendi sobre a síndrome de Down, eu aprendi com a Lara. Na prática. Na prática. Era cada evolução dela, eu aprendia. Quando eu achava que ela não ia conseguir, que ia demorar, que o entendimento dela não ia chegar a um certo ponto, então ela me mostrava
que ela conseguia. Então, o que é que eu acho? Que você tem que aprender a se comunicar com seu filho. Ele não fala, mas são as atitudes. Às vezes, um olhar, uma ação fala muito mais do que a boca. E eu me comunicava com a Lara com isso. Que e lindo. deu certo. Que lindo. A gente ainda hoje tem essa comunicação, só no olhar. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. É possível identificar a criança... é possível identificar a síndrome de Down durante a gravidez. Existem alguns tipos de exame. Eu acredito que o primeiro seja a ultrassom, quando faz a transdocência. Tem que ser feita no período certo, não é isso? Tem que ser feito na décima segunda até a 13ª semana. Eu isso. Que aí ele descobre através do... E aí ele tem essa margem, né? Que se der alguma diferença nesse percentil que é apropriado, então aí ele ele conversa com a família, lógico, e aí, se a família quiser, ela pode fazer outras investigações, que tem o NIPT, né? Aí vem a morfológica, que eu não sei muito quais as fases, porque da lista eu realmente não fiz. Tá. Então, eu não sei, mas sei que hoje a gente tem esses exames mais modernos e que eles vão... Na primeira ultrassom que eu fiz, a translucência era para dar 2,5, a minha deu 2,6 ou 2,7. Foi muito pequena a diferença. E aí, quando a minha médica detectou que o Miguel existia a possibilidade de ter a trissomia, ela indicou a amniocentese, que é o líquido que tira de dentro do cordão umbilical. Exato, E eu fiz o NIPT também, que é um exame que aqui em Fortaleza nem todo mundo conhece, mas que em São Paulo e outros estados é obrigatório você fazer depois de uma certa idade. E aí o Miguel tinha 99% de chance de ter a síndrome de Down, mas o fêmur dele, que era outra característica, que eles fazem a medição, o ducto nasal era todo normal. Mas aí, como nós fizemos o exame através da amniocentese e o NIPT, a gente se conscientizou que o Miguel realmente vinha com esse presente, vinha como um presente de Deus para nossas vidas. A Alice não, a Alice eu só fiz as ultrassons que normalmente o médico pede, que eu fiz a translucência, que não deu nenhuma suspeita, a morfológica, e pertinho dela nascer, na época dela, tinha a 3D. Sim. Aí a gente fez também, mas nenhuma... Sem perceber nada? Sem perceber. Eu tenho a 3D dela, é uma foto 3x4, ela olhando pra mim. Eu fiz da Lara. Mas quando eu lembro que uma das ultrassons da Lara estavam implantando na clínica a 3D. Aí perguntaram se eu tinha disponibilidade de tempo para quem estava montando, explicar para os médicos como é que era o funcionamento e tudo. E eu fiz a da Lara. Era uma foto. Que legal. Eu tenho a do Miguelzinho. Não, da Lara não, gente. Gente, desculpa, não foi da Lara, foi da Lívia. Foi da minha mais nova, foi depois. Não foi da Lara, foi da Lívia. A Lara tem 29, né? A Lara tem 29, a Lívia 26. Foi da Lívia que eu fiz, não foi da Lara. Não, tá perdoada. Uma pergunta que mandaram nas redes sociais quando a gente postou o primeiro vídeo foi saber se as pessoas com síndrome de Down são agressivas. Óbvio que não. Pelo que a gente percebe, não. Claro que não. Eu acho que as pessoas confundem muito. Assim, eu escutei de uma neuro da Alice, quando ela era pequena, que a agressividade qualquer pessoa pode desenvolver. Certo. Desde que ela tenha isso como rotina dentro de casa. Seja uma coisa, por exemplo, ela disse para mim, Alessandra, pegue qualquer criança, atípica, do jeito que for, coloque dentro de um quarto, trate mal, grite, essa criança só escute grito, ela vai ser uma criança agressiva, independente de qualquer condição genética que ela tenha. Pegue qualquer criança e dê amor, trate bem, mostre à criança o lado amoroso, que essa criança vai ser amorosa. Então, assim, as pessoas têm muito essa coisa, às vezes, que antigamente eles eram agressivos, hoje são amorosos. Por quê? Porque antes eles viviam escondidos, né? Então, assim, eles não tinham convivência com a sociedade. Hoje, eles estão aí, né? Estão nas escolas, estão na rua, estão no trabalho. E aí, hoje, eles veem o amor, eles sentem esse amor. E aí, com isso, mudou um pouco esse paradigma. Mas a agressividade, ela vem para qualquer pessoa... que vê o exemplo dentro de casa, que ela né? receba isso de casa. Nós estamos no mês de abril, é um mês que trabalhamos a inclusão dos autistas. Março é síndrome de Down, abril tem o autismo, mas a nossa defesa
é trabalhar as inclusões durante o ano todo. E aí, para isso, a gente percebe muito. Hoje, que o autismo está com uma fortaleza maior, até porque tem tido muitas bandeiras, até porque eles não são conhecidos pelas características físicas. A síndrome de Down você já consegue detectar. Mas, para o próximo programa, eu queria falar com vocês, trazer um especialista que fale sobre leis, sobre benefícios. Existe um benefício que eu tentei, inclusive, utilizar para o Miguel Neto, desconto de passagens aéreas. Então, tem algumas companhias aéreas que permitem isso e tem outras que já dizem que não, e é uma burocracia muito grande. Como eles têm outros benefícios que são... Do da companhia aérea, eu tenho usado para Alice, né? Mesmo viajando com você? Comigo. Quem tem desconto não é ela. Quem é o tem acompanhante. É o acompanhante, Isso. né? Tem 80% de desconto na passagem. Eu nunca tive problema. Há pouco tempo, tem uma companhia aérea que as pessoas vêm relatando que ela está... Dificultando, né? Mas, especificamente uma. Outras, foi muito tranquilo. Eu até há pouco tempo pedi o Fremec da Alice, quando ela foi viajar para a expedição e tudo. Ela tinha antes da pandemia, depois venceu e eu não pedi mais. Agora que a gente voltou a viajar mais frequente, aí eu pedi novamente e foi muito tranquilo. Mas essa semana tem umas mães que conversaram comigo e aí vieram me dizer que tem uma companhia aérea que está dificultando, né? A gente vai até tentar saber por quê. Porque isso é um direito que tem, isso. Né? E aí... Eu confesso que eu já tentei em algumas, tanto nacionais como internacionais, e não dá. Não consegui. Sério? Fizemos toda a declaração. A minha equipe entrou em contato para poder fazer. Aí tem toda uma regra, tem que ser 6 meses antes. Tem uma burocracia que eles fazem para você desistir no meio do caminho. Você tem que preencher o formulário, né? Você preenche o formulário, envia, e eles já lhe mandam de volta. O processo é esse. O tempo que leva para isso acontecer é que varia de companhia para companhia. Possa ser que eles estejam criando regras agora, né? Internacional, eu consigo com a Alice, se eu pegar uma companhia aérea nacional, que isso é uma lei da ANAC, né? Então, eu acho que ela é nacional. E ela tem que sair daqui e voltar para cá. Sim. Né? Eu tentei até ano passado, na volta da expedição, eu tentei comprar só a volta dela e eu não consegui. Porque ela tinha saído daqui por outra companhia e aí era só a volta, aí eles não deram. Pois nós vamos abordar esse assunto e outros direitos que as pessoas com síndrome de Down têm, que muitas vezes é desconhecido para todo mundo. A gente percebe hoje na fila de prioridade muita bandeirinha do autismo e não tem a do Down. Poucas cantos tem a bandeirinha, tem o símbolo do síndrome de Down. Exato. Então, cabe de cada família ter a consciência de parar no estacionamento ou não parar, porque o autismo ele tem uma necessidade diferenciada, como o cadeirante, mas por eles serem PCD, eles têm alguns direitos que a gente pode utilizar. E aí eu queria abordar isso com vocês no próximo bate-papo. Nosso podcast, nosso Gaída Pod, vai ficar o Pod 21, que eu amei quando vocês falaram. Porque as pessoas com síndrome de Down, elas podem. Elas precisam ser capacitadas, ter a oportunidade e conquistarem o mundo. Então, na próxima semana, nós vamos ficar com o desafio de trazer um especialista para a gente poder conversar e trazer mais informações para quem está nos acompanhando. Maravilha. Combinado? Combinadíssimo. Então, um beijo. Obrigada pela companhia de vocês. Coloquem as perguntas, vão mandando aí os assuntos que vocês querem que a gente aborde. E no próximo a gente trata tudo que vocês querem ouvir. Beijo, até o próximo.